Alô, boa noite. Vamos aqui entrar em direto tanto no Insta como no Face. Boa noite a todos. Sexta-feira, 21h30. E vamos continuar esta nossa conversa sobre o que é isto da ecologia educacional. Nós falámos na semana passada, que eu vos apresentei esta minha ideia, não é? Que tem vindo a ser elaborada desde 2018, tanto profissionalmente como pessoalmente e em família, digamos assim. Boa noite a todos. Então hoje aquilo que vos trago é a continuação, não é? Mais um bocadinho, mais uma partilha sobre o que é isto da ecologia educacional. E hoje falo-vos sobre princípios, sobre algo que nos ajuda a ter uma ideia maior e melhor sobre o que é isto da ecologia educacional. E porquê que surgiu esta ideia de ver ou não princípios? Não como algo rígido, não como regras, não como... Porque a ecologia educacional não é um método, não é? Não, é uma abordagem para adultos sobre a educação, não é? Uma abordagem para adultos para compreenderem melhor sobre o que é isto da educação, o que é uma criança, fazer-nos um pouco parar para pensar sobre a forma como educamos. Então estes princípios aparecem como umas ideias gerais, umas ideias que nos ajudam a implementar, não é? Ajudam-nos a ação da ecologia educacional. É esse o porquê de haver estes princípios. Quase todos não, mas a base da ecologia educacional, não é? Como vos disse na outra live, fala-vos sobre várias temáticas, não é? E a principal é a programação neurolinguística. E na programação neurolinguística também ela tem princípios, tem pressupostos, que são frases que nos ajudam a perceber melhor o que é isto da programação neurolinguística. Não são regras, não é? Não é nada estanque, é algo geral que nos ajuda a perceber como é que funciona a PNL. Então, tanto que na Maria Montessori também existem os princípios de Maria Montessori que estão de forma tão querida, o Gabriel Salomão traduziu para que todos possamos perceber melhor como é que Maria Montessori defendia a educação. E então é nesse sentido que surgem também estes princípios. Algo que eu fui retirando, não é? Porque a ecologia educacional é exatamente este mix, este juntar de várias temáticas, várias abordagens, e estes princípios foram também, foi também esse mix, tirando de várias abordagens, várias temáticas, juntá-las que para mim me fez sentido, para a minha prática fez sentido. Não vos vou falar de todos, porque isso fica para outra altura, não é? Porque aquilo que eu vos estou a partilhar são exatamente ideias que compilei nos workshops para pais, para professores, para todos os que estão relacionados com crianças, todos os que se relacionam com crianças. Então aqui é uma forma de partilhar um pouco sobre o que é isto da ecologia educacional. Então o primeiro valor, o primeiro princípio, a primeira definição, digamos assim, foi algo que me fez muito sentido, não pelo conceito em si, mas porque me ajudou a dar nome àquilo que eu já sentia, àquilo que eu já fazia. Só que eu não conseguia explicar à outra pessoa de uma forma tão rápida e tão sucinta e tão direta.
É o princípio do igual valor. Eu li estas duas palavras num livro de atenção plena e falava sobre a consciência, não é? A parentalidade consciente. E quando eu li as duas palavras igual valor, é como se tivesse acordado para a vida, no sentido em que é isto, são estas as palavras que eu tenho que falar quando quiser explicar que a criança tem um igual valor ao adulto. E fez-me sentido a forma tão prática, tão direta como podia utilizar estas palavras. Então este princípio do igual valor é um dos primeiros e um dos principais que quis apontar na ecologia educacional. Porque nós somos educados e fomos educados a que a criança, sendo... Há muitos anos a criança era vista como um adulto em miniatura, como alguém menor, como alguém dependente e por isso requer não o nosso respeito, não é? E este princípio igual valor é algo que tem que estar diariamente presente na nossa cabeça, nossa, adultos. E eu, quando falo-vos aqui, falo sobre ecologia educacional, falo-vos em workshops, cada vez que falo com adultos, com pais, eu falo também para mim, porque isto é um trabalho diário, é um trabalho constante. Não é uma questão de eu sou o supra-sumo da batatada e vocês estão a aprender, nada disso. Eu estou a falar e a repetir, estou a ouvir, não é? Eu estou-me a falar, estou a pensar na minha ação e estou a interiorizar. Então esta partilha também não é só para vós, é também para mim. Então o igual valor explica e fala muito direto como a criança tem exatamente o mesmo valor que eu, o mesmo valor que o Presidente da República, o mesmo valor que o Papa. Entendem? E porquê que eu vos falo sobre isto? Porque é muito giro nós estamos a falar, mas na nossa prática, no nosso dia-a-dia, é fácil falarmos mal para uma criança. É fácil falarmos mal para uma criança. Então, se essa criança for a nossa, então, mais fácil é. Infelizmente. Então, se nós tivermos, na nossa cabeça tiver sempre este princípio presente, o igual valor, a forma como vamos comunicar com a criança já vai ser diferente. Apesar de às vezes podemos não saber fazer muito bem, mas ficamos a pensar, espera, a criança é igual a um adulto, eu estou a falar com um ser humano. Por mais incrível que isto vos possa parecer engraçado de usar com a criança, eu tenho que utilizar com adultos. Não no sentido de discriminação ou não é isso, é no sentido da preguicita mental, ou seja, toda a paciência que eu tenho em relação às crianças, não é? À criança, que é um ser que ainda está a crescer, está-se a desenvolver, a minha pouca paciência em relação aos adultos, porque acho, não é? Aquela coisa acho que o adulto já deve ter um nível de amadurecimento maior e por isso deve fazer boas escolhas, mas isto lá está. Por isso é que eu vos digo, eu estou a aprender, não é? Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu período, não é? O seu tempo de aprendizagem. Então, se eu defendo isso em relação à criança, porque é que eu não posso defender isso em relação ao adulto? Não é? A paciência é algo que eu tenho que desenvolver também em mim. E o igual valor ajuda-me a ter isto presente muitas vezes em relação aos adultos, não propriamente às crianças. Porque isto para mim é algo que foi eu lembro-me desde pequenina, não é? Sempre que me perguntavam o que é que queres ser, que esta frase que um dia vou falar sobre isto, que eu não gosto, eu dizia, eu quero ser professora dos pequeninos. Então, o estar com os mais pequenos, estar com as crianças, para mim sempre foi muito, muito mais fácil do que propriamente os adultos. Mas percebo que para o adulto este princípio do igual valor é algo um pouco estranho, mas porquê que eu tenho que? Não é mas porquê que eu tenho que? Não, é
este ser que está à nossa responsabilidade requer da nossa parte tudo de melhor que nós podemos oferecer. E não estou a falar de nada material, estou a falar do nosso respeito, da nossa admiração, da nossa paciência. Há duas pessoas que eu tenho um grande respeito que falam exatamente sobre isto. Um é o autor da comunicação não violenta, o Rosenberg, falou e mostrou um estudo que ele fez onde havia um grupo de pessoas que falava para crianças e um grupo de pessoas que falava para adultos. E eles tinham que construir, cada grupo tinha que construir um diálogo para falar ora com a criança, ora com o adulto. E no fim, eles não sabiam o que é que o outro grupo tinha feito, então trocaram. E eles pensaram que eles não sabiam que era para uma criança. Então eles depois foram comparar e ficaram admirados e aterrorizados, porque realmente a forma como o discurso foi feito para uma criança era muito mais violento do que aquele que tinha sido feito para um adulto. É assustador. É assustador. Tudo aquilo que já foi incutido há anos e anos sobre a forma como nós educamos a criança, para nós agora é o normal, não é? A forma como falamos e tudo mais é o normal. Não paramos para pensar que o normal não é o natural. Lá porque é habitual não quer dizer que seja natural. Esta frase foi, se não estou em erro, de Gandhi. E então aquilo que vos trago é exatamente isso. Tenham sempre ao pé de vocês um post-it, escrevam igual valor. Tenham isto sempre assim presente. Vai-vos ajudar a ter maior consciência quando estiverem a falar com uma criança, quando estiverem a relacionar-se com alguém, às vezes que podem ter assim às vezes assim, aquela fricção com essa pessoa. Eu utilizo para isso, por exemplo, porque o meu pé daqueles é com adultos, não com crianças. Então este princípio vai sempre aparecer como o primeiro da lista, porque foi aquele que eu, quando o vi, não é? Quando eu o li, me fez sentido pela parte prática e pela simplicidade como consigo mostrar ao outro o respeito pelo outro. E acreditem, tendo sempre estas duas palavras ao pé de vocês, na vossa cabeça, igual valor, vai ser uma ajuda para se relacionarem melhor com a criança ou com o adulto. Na minha perspectiva, com o adulto, com a criança, tem um maior impacto, porque vocês vão ver rapidamente como só o simples facto de falarmos de uma forma respeitosa. Imaginem que aquela criança que está ali a fazer uma birra é um adulto, vosso amigo, colega de trabalho, por exemplo. Não é? Eu nunca vi um adulto a consolar outro adulto a dizer: vá, esquece lá isso, levanta-te lá que isso já passou. Entendem o que eu estou a querer falar? É isto. Nós temos toda a paciência com um adulto igual a nós e pouca paciência com um ser que ainda está em crescimento. Um ser que ainda não é maduro como nós. E este é o princípio que para mim mais tcharam, digamos assim, mais tcharam, que é o igual valor. Outro princípio que gosto e que vos trago hoje, que falo também nos workshops que tenho para pais e para todos aqueles que se relacionam com crianças, tanto em escolas como em espaços particulares, é algo que me ajuda na minha ecologia, que é um pensamento, que para mim me ajuda não só no sentido de me relacionar melhor com as crianças, mas para tomar boas decisões, para saber, como eu costumo dizer aos meus filhos, se aquela briga vale a pena ir ou não. Há uma frase que nós dizemos cá em casa que é: não vale a pena ir a todas.
Temos que ver aquelas que realmente nos fazem sentido, aquelas que nos vão trazer algo de novo, de bom, que vai melhorar a nossa relação com os outros, que vai melhorar o nosso ambiente. Então este princípio é um pensamento que é o ser bom para mim, o ser bom para o outro e o ser bom para o ambiente. O ser bom no sentido de útil, de trazer algo de novo, trazer algo de bom para... E isto muitas vezes ajuda-nos a decidir realmente a forma como vamos conversar e a forma como... se vamos ou não falar ou se vamos ou não ter algum tipo de ação. Ser bom para mim, ser bom para o outro, ser bom para o ambiente. Isto é um conceito que, explicado, não é, às crianças, estamos a falar, e quando vos falo sempre em pré-escolar, 3 aos 5 anos, 6, isto ajuda a que a criança perceba o seu próprio comportamento. E muitas vezes não necessitamos de ralhar ou de castigar sequer por algum comportamento. Basta, depois de ter sido explicado e ter sido anteriormente dito, não é, como sendo um princípio da nossa sala, a criança rapidamente percebe: ups, não, isto não foi bom para o outro. Não, isto não foi bom para aqui, para o nosso ambiente, para a nossa sala. Estragou-se uma cadeira ou estragou-se um trabalho. Entende? Então, o ser bom para mim, ser bom para o outro, ser bom para o nosso ambiente é a forma ecológica de nos relacionarmos. Porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos, e a criança rapidamente e desde pequenina começa a perceber isso. Ela própria quer fazer parte da sociedade e muitas vezes não sabe como. Cabe-nos a nós, não é? Cabe-nos a nós ser o exemplo, ao dar o exemplo, mas também explicando como é que as coisas funcionam. Existem normas, existem regras na sociedade, e como é que podemos fazer, não é? Como é que nos podemos agir, como é que podemos estar. Então eu gosto bastante deste princípio do ser bom para mim, ser bom para o outro e ser bom para o ambiente, para o sítio onde nós estamos. E por mais que seja elaborado, composto, não é? Demais, crianças em pré-escolar entendem esta ideia de uma forma tão fácil, tão simples. E praticam-na. Eles próprios fazem esta autoavaliação, que é outra coisa que as crianças conseguem fazer desde muito pequeninas. Que nós, adultos, à medida que vamos crescendo, à medida que nos vamos ter maior maturidade, que eu acredito muito que sim, não é? Que é essa a nossa evolução, esse é o nosso propósito de evolução, mas que nos esquecemos de fazer esta autorreflexão. E a criança consegue fazer, tendo as ferramentas necessárias, tendo as ferramentas adequadas, que é um adulto explicar-lhe que algo que faças, algo que digas, algo que te queiras relacionar, deverá ser de uma forma prazerosa, de uma forma, e terá bons frutos, não é? Se for bom para ti, se for bom para o outro, se for bom para o ambiente. Este é um conceito, este é um princípio que eu gosto bastante. Claro que aqui hoje vou-vos falar exatamente daqueles que eu mais gosto. Em informação, nos workshops e tudo mais, falo-vos de uma forma mais com mais tempo e falo-vos de outros princípios, mas hoje quero-vos deixar só um cheirinho daquilo, de coisas mais práticas sobre a ecologia educacional. Outro valor que vos falo é mais em relação ao adulto, no sentido de seguir e buscar sempre a sua congruência. Eu gosto muito desta palavra, congruência. E vou-vos explicar esta palavra, porque eu posso dizer assim, ser congruente é a forma como tu ages, não é estar ligado àquilo que tu sentes e àquilo que tu transmites, à forma como tu vais depois assumir e praticar a tua ação. Mas eu quero-vos também dar o exemplo da forma como eu antigamente, e apesar de ter feito sempre tudo ao contrário, não é? Na minha vida, eu sempre fui fazer as coisas todas muito certinhas,
Eu era muito coerente com aquilo que se passava. Se as coisas tinham que ser assim, eu fazia assim. Se as coisas eram de uma forma, eu fazia dessa forma. Não no sentido de ovelha, mas no sentido de não querer fazer as coisas mal feitas, não é? O que é que acontece? O que é que aconteceu foi que eu comecei a perceber que nem sempre aquilo que eu fazia como era previsto, ou seja, coerente, não era coerente comigo. Porquê? Porque aquilo que eu fazia pelas normas não me estava a fazer bem aqui. Então vai-se para outra, não é? O coerente, a forma, digamos assim, mais a forma evolutiva, digamos, da coerência será a congruência. Será quando aquilo que fazemos realmente é de acordo com aquilo que nós sentimos, e aquilo que nós sentimos está de acordo com aquilo que nós falamos, e a forma como nós agimos está de acordo com aquilo que nós falamos e sentimos. Isto tem tudo a ver com a ecologia educacional. Isto tudo começou quando eu comecei a falar sobre ideias novas e coisas que estava a aprender sobre mim, na PNL, e as pessoas começaram a vir ter comigo a falar: "Oh João, estás a falar de uma forma diferente. Olha, este grupo que é assim tão..." que era aqueles ditos grupos difíceis, não é? Epá, eles estão diferentes. E eu comecei a juntar as peças. Eu estava a fazer aquilo que acreditava. Eu aprendi, eu fui à busca de algo para mim, aprendi, interiorizei, fez-me sentido. Eu comecei a falar de uma forma diferente, a falar de uma forma que eu acreditava e sentia que estava a ser a melhor, e teve frutos. Isto não quer dizer que seria que seja fácil, não é? Ou que não me passe muitas vezes também, e que aqui em casa principalmente não haja gritos. E não é isso, temos temos a verdadeira essência de ser. Não é? Quando acontece alguma coisa ok, eu estou-me a sentir assim, verbalizar aos que estão connosco, não é? Neste caso, estou a falar em contexto de casa. Verbalizar aquilo que estamos a sentir. Se eu estou chateada, claro que eu não vou estar com um sorriso, claro que eu não vou estar com grandes piadas. Falar sobre isso, estar consciente daquilo que nós sentimos, daquilo que nós queremos realmente falar ao outro. Não estamos com balelas, não é? Com artimanhas para ser melhor. É sermos verdadeiros. Então, o buscar a congruência em nós é a forma mais trabalhosa, mas mais genuína de educar uma criança. E digo-vos outra coisa, e todos vocês já devem ter percebido isso, porque acredito que sejam sensíveis sobre isto: a criança topa a léguas quando nós estamos a ser falsos. Não é só quando estamos a mentir, é quando estamos a ser falsos, no sentido em que dizemos uma coisa, não acreditamos muito bem naquilo que estamos a dizer, ou estamos a fazer algo e não acreditamos muito naquilo que estamos a fazer. Então tenham atenção e parem um bocadinho às vezes para pensar e pensar sobre aquilo que vou fazer isto. Será que isto... eu acredito mesmo naquilo que vou fazer em relação à criança? Ou com a criança? Buscar a congruência lá está, um trabalho diário e um trabalho interno. Cada um tem a sua congruência. Cada um busca para si. Então depois, o que é que acontece? Então, João, mas assim, cada um pensa da sua forma, cada um pensa da sua forma, mas quando vai relacionar-se com o outro, pensa: é bom para mim, é bom para o outro, é bom para o ambiente. Então estão a ver como estes princípios que eu vos estou a falar, eles encaixam uns nos outros. Porque só assim faz sentido. Uma relação respeitosa, uma comunicação respeitosa com a criança, com o outro ser humano. Neste caso, já vos disse, para mim é uma contínua aprendizagem, uma contínua contínuo prestar atenção em relação à comunicação com o adulto. Ok? Este é o meu trabalho. Não é, dê-me 20 turmas e com adultos eu tenho que fazer um trabalho comigo.
porque para mim acho que o adulto já devia estar neste caminho de evolução há muito tempo, mas cada um tem o seu tempo, não é? Que é o que vos disse ainda há pouco. Se eu acredito que a criança tem que ter cada uma o seu tempo, 20 crianças numa sala, apesar de ter idades iguais, não vão aprender da mesma maneira, não vão aprender ao mesmo tempo, não posso pedir isso a um adulto. Então, mas isto é o meu trabalho. Claro que eu vejo isto mais em relação às crianças, porque é aquilo que eu vejo que acontece mais vezes, que é um não pensarmos sobre a forma como estamos a educar. Deixem-me só aqui responder à minha prima, aqui no Face. Acho que seria um ótimo tema para iniciar uma formação. Credenciada, pensa nisso. Oh, Ana, ajuda-me nisso também e será um espetáculo. Serias a primeira a inscrever-te. Quer ver isso, quer ver isso. Claro que a ecologia educacional aparece no meu coração com essa ideia de chegar a escolas, de chegar a professores, de chegar a auxiliares, de chegar a assistentes, atenção, assistentes, técnicas de apoio, a chegar a todas as pessoas, às senhoras da cozinha, ok? Chegar a todas as pessoas que se relacionam com crianças. Este é o meu querer de coração em relação à ecologia educacional. Não no sentido de saber mais do que outras pessoas, não é nada disso, até porque existem muitas pessoas que estão também neste caminho de partilhar ideias que têm sobre a educação, formas respeitosas e eficazes de atuar com a criança, tanto em contexto de escola como em contexto de casa. Mas realmente há muito trabalho ainda para fazer, há muita coisa ainda para ser feita, há muita coisa que nós podemos desviar, digamos assim, porque há muita coisa que veio de trás e que é assim, já foi assim, e como aquela frase, não é? Eu também apanhei umas palmadas e não fez mal, uma palmada na altura certa nunca fez mal a ninguém. Epá, será? Será? Já pensaram sobre isto? Eu gostava muito de ter tido a capacidade para, há 18 anos atrás, saber o que era ecologia educacional. Há 18 anos atrás, eu digo isto porque a Bia está quase a fazer 18. Este mês, dia 27. Então, quem me dera a mim que eu soubesse disto há 18 anos atrás. Contudo, tudo tem o seu tempo. E eu tive que fazer um processo para mim. Por isso é que eu vos falo em relação, isto é para pais, isto é para adultos, porque é necessário dar aos pais tempo, aos adultos tempo para aprender coisas novas, porque eles têm que ter o querer aprender coisas novas em relação à educação, tem que vir de dentro. Não é por modas, é vir de dentro. Isto não me está a satisfazer, a relação cá em casa, isto não está bom. O que é que eu posso fazer diferente? Eu há pouco tempo tive num grupo de mães, uma mãe dizia assim, eu tenho 2 filhos, uma é tão doce e o outro só me está a dar problemas, eles foram educados dos 2 da mesma maneira. E eu pensei, pois, esse foi o problema. Foram educados os 2 da mesma maneira. Irmãos, não é? Filhos, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa. São pessoas diferentes. Têm temperamentos diferentes, têm gostos diferentes. O que é que pode acontecer? O que é que eu vos quero dizer? Claro que a mãe e o pai vão sempre educar, tendo como base os princípios gerais dessa educação iguais, não é? Os valores gerais iguais, mas depois têm que saber dividir para cada um dos filhos. Eu falo-vos disto de experiência própria. Eu tenho dois completamente diferentes, são educados da mesma forma, não é? Têm as mesmas bases gerais, os mesmos valores enquanto família, mas depois têm que dividir. Então, se um tem um temperamento mais reservado, não posso falar e fazer as mesmas brincadeiras do que um que tem um temperamento muito mais extrovertido. Não posso. Ele não vai aceitar a brincadeira. Ele não vai querer brincar mais. A forma como me relaciono com um é diferente da forma como me relaciono com o outro. E não tem nada a ver com o amor.
O amor da mãe não se divide, só se multiplica, não é? Então, mãe e pai. Não tem a ver com amor, tem a ver com respeito pelas pessoas que eles são. Desde pequeninos. Desde bebés, desde de recém-nascidos. Há um exemplo que eu uso para explicar isto da congruência dos valores, não é? Dos princípios. Eu sei, não é? E eles sabem os dois que o pai e a mãe os amam mais do que tudo neste mundo. A um deles, diariamente, isto é dito, verbalizado, ok? Independentemente da idade. Não vou aqui estar a entrar com pormenores, porque eles já são crescidos e eu tenho que respeitar a privacidade. Agora, se há um que diariamente quer e diz e pergunta diariamente e quer que esse amor seja verbalizado, há outro que uma piscadela de olho ou fazer outro tipo de miminhos, no sentido de deixar a roupa arrumada de uma forma ou comprar algo no sentido de que lhe estava a fazer falta e que eu sei que usa ou não usa, não é? Que está ali, ou um passar assim, uma carga de ombro, por exemplo. São coisas de família, não é? Isto para vos explicar o quê? Que eu não amo mais um do que o outro só porque verbalizo e a outro demonstro. Fisicamente, digamos assim. Não, é respeitar a essência de cada um, o temperamento de cada um. E depois há outra coisa muito engraçada, é outra coisa que é estar sempre disponível. E isto depois nós podemos ter outra live que fala sobre isto da disponibilidade dos pais. Que muitos pais têm sempre aquela tendência para pensar, não, então, mas eu tenho que fazer as minhas coisas, ele tem que saber esperar. Ok? E ele aprende a esperar. Ele ou ela aprende, a criança aprende a esperar. Agora, se a criança, o adulto, se a criança ou o jovem está a vir ter connosco naquele momento para verbalizar qualquer coisa, para questionar qualquer coisa, 5 minutos, às vezes são 3 minutos, da nossa atenção. Não estamos a criar ditadores, não estamos a criar pessoas que não sabem relacionar-se ou que não sabem esperar, não, muito pelo contrário. Estamos a criar e educar pessoas que têm voz, que sabem e não têm receio de exprimir aquilo que sentem, pessoas que confiam na outra pessoa, neste caso o pai ou a mãe, o adulto que está com eles. Então tudo isto acresce a que eles cresçam com uma autoestima e autoconfiança em si e não abusiva em relação à outra pessoa. Porquê? Porque depois há o resto dos valores, dos princípios que eu vos falei. Porque se a criança percebe que estamos a fazer algo, paramos, estamos a fazer o jantar, paramos, baixamos o lume, diz lá, conta lá. Ok, há alguma coisa que está. Olha, dá-me só um minutinho para voltar a ligar o lume, senão não há jantar. Isto tudo, este compasso de espera, este cuidado, a criança aprende a esperar. Mas principalmente aprende a ser ouvida, aprende que a sua voz tem valor. O que acontece muitas vezes, isto acontece, ainda acontece, que é, espera aí que os adultos estão a falar. Espera aí que a voz da criança é sempre tida como não importante. Porque é uma criança. Porque se viesse a vizinha ou que se viesse um amigo qualquer, nós iríamos parar tudo e iríamos ouvir esse adulto. Então, todos os princípios que vos falei já, o igual valor, o ser útil para mim, para o outro, para o ambiente, e agora a última, congruência, interligam-se, como já vos disse. E para mim a congruência aconteceu exatamente no antes e depois de 2018, digamos assim. Trazer para o diário tudo aquilo que eu faço tem que estar, tem que ser bom para mim. Não vai prejudicar o outro e é melhor para o ambiente. Porquê? Porque vou ter um relacionamento melhor, mais proveitoso com aqueles que estão à minha volta. A congruência é algo que
Claro que às vezes nós temos que fazer coisas que não gostamos assim tanto, ou relacionarmos com pessoas que não gostamos assim tanto, mas temos a consciência que eu estou a fazer isto, mas é por um pouco tempo, ou porque é necessário, porque vou ter outra vantagem e vai ser bom para o nosso ambiente geral. Então, não é uma questão. Vamos ter sempre desafios, vai sempre acontecer, mas temos esta consciência de que a maior parte do tempo da nossa vida, não é? Sermos congruentes com aquilo que fazemos, com aquilo que sentimos, com aquilo que dizemos. E há uma frase que eu gosto muito, é a mesma frase, de um psicólogo, que eu agora não me estou a lembrar o nome, que fala muito sobre a inteligência emocional, que é pensar sobre o que pensas e pensar sobre o que sentes. E é aí que a congruência acontece, quando nós paramos para pensar sobre o que estamos a pensar, para pensar sobre o que estamos a sentir. Então, buscar a congruência é outro dos valores, dos princípios, eu digo valores, mas é princípios sobre a ecologia educacional. O que não te desafia não te transforma. Mas é exatamente isso, Miguel, com essa perspectiva, no sentido de que vai haver sempre desafios, ok? Mas não é por esses desafios acontecerem que tu não vais ser congruente contigo. Caminhas, tens que percorrer, se não consegues fazer como a água, vais de saltitante pedrita e pedrita, mas tendo sempre esta consciência, esta reflexão, esta autorreflexão. Sim? É aí que eu quero chegar. E por último, mas não menos importante, tenho uma formação para pais e profissionais de educação. Boa, Natália, boa. Muito bom. E por último, mas não menos importante, como eu estava a dizer, é algo que, quando eu fiz a primeira formação de programação neurolinguística, um dos temas e uma das técnicas é a pirâmide, não? É a pirâmide dos níveis neurológicos, que para mim foi assim algo que mostrou outra forma de poder verbalizar aos outros que realmente aquilo que nós fazemos, às vezes, neste caso a criança, porque para mim eu preciso de trabalhar isto em relação ao adulto. A criança, às vezes, o que faz não é a criança em si. O comportamento que a criança está a ter não é a criança em si. E quando eu vos digo isto, mais uma vez vos falo, claro que é através de certos comportamentos que podemos, os pediatras, psiquiatras podem ver algum tipo de patologia, mas não estou a falar disso, estou a falar da gíria, do geral que se utiliza muitas vezes. E quem é que não ouviu? Eu ouvi. És preguiçosa, és teimosa, és mal educada. Este és. O que é queres ser quando fores grande? Lembra-se aquilo que eu vos disse há pouco, que não gostava desta frase. Então, tudo o que nós falamos em relação ao outro, estamos a remeter sempre para a identidade dessa pessoa e não em relação ao comportamento que ela teve. Então, este último princípio dá pano para mangas, porque é difícil de separar, porque já está, é tão usado, já está tão dito, tão batido, não é, na nossa educação, que é difícil de parar para... Eu preciso de parar para falar muitas vezes quando quero chamar a atenção de alguma criança. Realmente a criança não é o comportamento que está a ter. Eu falei-vos dos níveis neurológicos, da PNL, porque fala sobre a forma como nós arrumamos as nossas ideias, a forma como nós arrumamos as coisas. Então começa da base, que é o meio externo, não é? O meio onde nós estamos, depois vem para o comportamento, depois para as competências. E são tudo coisas que nós não conseguimos controlar, não é? Digamos assim, queremos atingir alguma coisa, mas é algo mais externo. Depois a pirâmide vai diminuindo para crenças, identidade, os valores e depois, por fim, a missão, a espiritualidade, no sentido de não religioso, mas no sentido de essência, de
propósito de vida. Então, muitas vezes, quando nós falamos, és tão mau, não faças isso, estás a ser mau. Estamos a falar de um comportamento que a criança está a ter. Não é? Queremos falar sobre um comportamento que a criança está a ter. Mas aquilo que estamos a verbalizar é sobre a sua identidade. Então, escutem só. Uma criança que passa a vida inteira, ou o princípio da vida, a ouvir: és um mal educado, ou és um preguiçoso, és isto ou aquilo, és, naquilo que ele faz, que ele está a aprender ainda a fazer, ok? Estamos a falar de um ser humano que precisa do nosso guia para se desenvolver, para chegar a adulto maduro, consciente de si. Ele está ainda em processo de evolução. E ele está sempre a ouvir: és um burro e não vais conseguir porque só estás a fazer disparates, só fazes disparates, nunca estás quieto. Ele ouve sempre, e o nosso cérebro precisa da repetição para aprender, para assimilar. E o que é que ele está a assimilar? Ele não está a assimilar nada em relação ao seu comportamento. Ele está a assimilar algo sobre a sua identidade. Estão a ver o grave que é quando não temos consciência da forma como estamos a comunicar com a criança. Lembram-se que eu falei-vos daquela frase que eu também sempre disse, atenção. O que é que queres ser quando for grande? A criança já é. A criança é um ser. Ok? A criança é um ser humano. A criança já existe. Então, o que é que nós queremos perguntar efetivamente à criança é: o que é que tu queres fazer quando fores grande? O que é que tu queres, em que é que tu queres trabalhar quando fores grande? O que é que tu gostavas de fazer quando fores grande? Não é? E faz toda a diferença. Este não é mimimis da forma como tu falas com a criança. Não tem nada a ver com mimimi, tem a ver com respeito. Tem a ver com consciência da forma como nós falamos. E isto não tem nada a ver também, ter consciência da forma como falamos, não tem nada a ver também com ser muito senhor de si, no sentido em que só falo o correto do correto e nem asneiras digo. Quem me conhece sabe perfeitamente, eu digo asneiras. Não é? E isto é engraçado porque eu sou educadora e também sou Maria João, sem ser educadora. Claro que se fundem, mas isto não tem nada a ver com ser formal, não é formal, é respeitoso, não é? Ter respeito pela pessoa que nós somos e ter respeito pela pessoa que está à nossa frente, sendo ela deste tamanhinho ou sendo ela mais velha e mais alta do que nós. Percebem? É isso. Isto é ecologia educacional. Estes são os princípios que eu vos trago, já vos vou relembrar. Há um que não vou falar hoje, vou falar na próxima live, que não é na próxima sexta-feira, porque é dia 30, é dia 24, e depois na outra também não, porque é dia 31, e como é a altura de festas não vai haver à sexta, mas sim à quinta. Então na próxima quinta e na outra quinta, ou seja, nas duas próximas quintas, não vai haver só a Maria João, vai haver um convidado especial nessas duas quintas-feiras, alguém que eu conheci recentemente, que a empatia foi logo, no sentido em que a forma como se comunica com o outro transmite por todos os poros respeito pela essência do outro. E isto não é algo que se consiga explicar, isto sente-se. E vamos falar sobre isto, sobre a educação da criança e sobre a educação do adulto nas próximas duas quintas-feiras. Mas isto para vos dizer que na dia 7 de janeiro, será a outra sexta-feira que nos vamos encontrar, vos vou falar sobre este princípio da ecologia educacional que é, e não vou falar mais, não vou falar mais sobre ele, porque temos que pensar muito sobre isto, temos que refletir mesmo de uma forma genuína, profunda, que é: qual é a tua intenção enquanto pai? Qual é a tua intenção na educação dos teus filhos? Qual é a tua intenção enquanto professor, enquanto educadora, na turma, com a turma que tens? Então isso vamos falar dia 7, de janeiro. Então hoje trago-vos aqui estes 4 princípios
Eu tenho mais, existem mais, que deixo depois para outra altura ou para um próximo workshop, porque eles estão feitos, estão em aberto no sentido em que nada é fechado nesta vida e sempre que há novas informações, acho que não vou dizer de bom tom, mas acho que é proveitoso para todos, lá está, não só para mim, que vou aprendendo enquanto falo, enquanto partilho, mas principalmente para abrir novos horizontes da forma como nós podemos comunicar com a criança, da forma como nós devemos ter atenção e consciência sobre a forma como comunicamos. Então hoje estivemos a falar sobre os princípios da ecologia educacional, alguns. Estivemos a falar do igual valor, o igual valor em que falei-vos do Rosenberg, mas esqueci-me de falar sobre Maria Montessori. Maria Montessori já de 1900, não é? Falava sobre a criança é um ser humano, é um ser, tem essência, não é um adulto em miniatura. Ela usava esta expressão. Não, a criança não é um ser, não é um adulto em miniatura. Então a Maria Montessori, apesar de não dizer estas duas palavras, igual valor, já nessa altura Maria Montessori falava sobre a criança devemos ter em relação à criança igual respeito com o adulto nosso parceiro, nosso igual, digamos assim. Eu digo-vos mais, eu acho que o dever, não da obrigação, mas o dever, o propósito enquanto adulto é exatamente guiar e relacionarmos com a criança da nossa melhor versão, com a nossa melhor versão. Entendem? A criança merece todo o nosso respeito porque é um ser que vem, eu acredito, há outras pessoas que não, mas vem perfeito, vem no estado puro enquanto ser humano. E Maria Montessori falava sobre o adulto que corrompia a criança. Eu acho que esta frase, esta expressão é deliciosa. E com o igual valor temos a consciência que a criança não tem que levar com os nossos achismos, com os nossos quereres, tem que levar com, entre aspas, tem que ser ouvida, tem que ser respeitada com igual valor que ela tem, que ela merece enquanto ser humano. O outro valor que vos falei foi ser útil para mim, para o outro e para o ambiente. Este conceito ajuda-nos não só a tomar melhores decisões, mas a criança, quando aprende este conceito, quando nós lhe explicamos este conceito, ela própria começa a ter uma autorreflexão. Não é necessário um castigo, não é necessário um raspanete, ela consegue automaticamente fazer isto. Eu estou-vos a dizer isto porque eu fiz isto em sala de aula. Isto é feito, se eu vos disser que é feito em casa, vocês podem dizer, ok, mas os teus filhos são mais velhos, já são crescidos. Ok, tudo bem, mas isto foi feito em sala de aula, pré-escolar, ok? Então este conceito, ser bom para mim, ser bom para o outro, ser bom para o ambiente, ajuda também a que tomemos melhor as decisões. Depois falei-vos sobre a busca pela congruência, nós, adultos, termos essa busca constante e diária sobre o que sinto, o que faço, o que falo. Sendo que eu dei-vos esta dica e não se esqueçam, a criança topa-nos a léguas quando nós não estamos a ser congruentes com aquilo que estamos a falar, fazer. E quem se relaciona com crianças mais pequenas, e quando eu digo mais pequenas é sempre pré-escolar, não é? Creche. E o primeiro ciclo também, nestas idades também, mas eles aí já verbalizam de uma forma mais prática, mas a criança em pré-escolar, os 3, 4, 5 anos, vocês conseguem ver, é delicioso, eles ficam mesmo a olhar para nós, tipo, fazem assim aquele ar, o tico e o teco está ali a falar, vocês percebem que eles estão a comunicar dentro deles. Ela não me está a dizer bem a verdade. Alguns mais extrovertidos dizem, João, mas isso tu não estás a dizer a verdade, a tua cara não está a dizer isso. Esta frase, eu ouvi isto, a tua cara não está a dizer isso. Isso é tão giro. E não precisamos ser tão expressivos, porque
Já me disseram também que eu sou mais expressiva, mas não precisamos de ser tão expressivos. Isto acontece mesmo quando não estamos a ser expressivos. Mas claro que é impossível, porque todos nós, mais ou menos, somos expressivos a falar. E então, a busca pela congruência é algo que temos de ter bastante atenção. Por fim, falei-vos sobre separarmos o que é a identidade e o que é o comportamento de uma criança. Temos presente na cabeça, na nossa mente, que a criança não é o comportamento que ela está a ter. Ou a criança não é o mau comportamento que ela está a ter. Assim é mais fácil para ficar interiorizado. A criança não é o mau comportamento que ela está a ter. Tal como nós adultos, quando fazemos algo de errado no sentido, e atenção, algo de errado que não seja tão desastroso, não é? Porque depois há prisão. Agora estamos a falar de notícias, não é? Mas pronto. Mas acontece com o adulto. O adulto tem um comportamento que ficamos todos a olhar, tipo, uau, o que é que aconteceu aqui? Mas não quer dizer que essa pessoa seja mal educada, não quer dizer que essa pessoa esteja descompensada porque teve aquele mau comportamento. Ok? Claro que eu preciso treinar isto em relação ao adulto, não em relação à criança. Porque para mim, a criança que está a desenvolver-se, ela necessita exatamente desse espaço para perceber o que é que pode ou não pode fazer com a nossa ajuda, não é com o nosso julgamento. Lembram-se? Não julgamento. A criança necessita do nosso guia, não precisa de julgamento da parte do adulto, precisa de orientação. E se calhar ficamos assim com esta frase hoje: a criança necessita de orientação e não de julgamento por parte do adulto. Que tal? Olha, obrigada por terem estado aqui. Fico muito feliz por poder partilhar-nas aqui convosco e vejam quantas vezes quiserem e quando quiserem. Obrigada por estarem desse lado. E para a semana será à quinta. Nas próximas 2 semanas serão à quinta-feira e depois voltamos à sexta-feira, no dia 7 de janeiro, para darmos continuidade a esta nova abordagem. Não digo nova porque é nova para mim, porque estou a partilhar convosco, mas é feita com outras metodologias, com algo que me fez sentido e que vi que na prática, desde 2018 foi quando isto tudo começou. E o mais engraçado é poder falar-vos que toda uma educação em relação à criança começa com a educação por parte do adulto. Nós necessitamos de aprender mais sobre aquilo que nós andamos a sentir e andamos a fazer, pensar, refletir. Ok? Então ficamos por aqui. Obrigada por estarem desse lado. Um beijinho muito grande para todos e vemo-nos na próxima quinta-feira. Combinado? Obrigada a todos e fiquem bem. Boa noite.